apostasia que é crescente. Uma carta logo do início da igreja, né? E parece que é uma carta escrita para os nossos dias, porque estamos exatamente em dias como está descrito nessa carta. E precisamos compreender um pouquinho do contexto. Essa carta, ela observa duas linhas antagônicas, opostas entre si. A palavra profética e a licenciosidade, que é o efeito da apostasia. Uma igreja licenciosa, permissiva, e que tudo está normal. Quanto à questão da palavra profética, capítulo 1, versículo 19. Aqueles que fizeram o curso de hermenêutica comigo, sabem que é um dos textos a ser decorado esse aqui. Tá? É a base para a interpretação bíblica. 2 Pedro 1, 19. Isso, obrigado. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Então tá, esse aspecto profético ainda vai ser tocado em vários aspectos na carta. E fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Então a palavra profética é como uma candeia em lugar tenebroso. Né? Se eu apagar aqui, vai ser difícil eu falar com vocês, como inclusive eu ler. Não enxerga. Então a candeia, ela ilumina, principalmente no lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, nós somos, já estudamos isso, que nós somos os filhos da luz. Existem os filhos das trevas. 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Nenhuma palavra da Bíblia é de particular elucidação do escritor. Por quê? Porque sendo um cano, sendo a palavra de Deus, é a palavra do Espírito Santo. Tá? Então, não é particular elucidação. Aí nós nos deparamos com alguma coisa que é pregada hoje em dia. Que, por exemplo, que as cartas do apóstolo Paulo são cartas machistas. Ué, será que o apóstolo Paulo ia ter uma particular elucidação da sua opinião quanto às mulheres? Obviamente que não. Né? E o interessante é que alguns crentes chegam a defender com unhas e dentes essa questão, a ponto de falar que as cartas de Paulo não deveriam estar na Bíblia. Poxa, já pensou? 13 cartas a menos. Essa é a situação. Não é de particular elucidação. Versículo 21. Porque nunca, jamais, olha a redundância aí, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, não é do homem. De que profecia ele está falando? Desta, da Bíblia. Aquelas profetadas que acontecem por aí, isso não é a palavra de Deus. Tá? A palavra de Deus é só esta, que está aqui na Bíblia. Então, por vontade humana. Entretanto, homens santos, separados, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse movidos, esse verbo, no grego é feromenoi. Feromenoi é um verbo utilizado para as embarcações à vela. Então, é exatamente essa ideia. A embarcação é movida pelo sopro de Deus. Como que eu sei disso? 2 Timóteo 3,16.
toda a Escritura, toda a Bíblia, é inspirada por Deus. Essa palavra inspirada, theopneustos, quer dizer sopro de Deus. Aliás, a tradução não é muito feliz, porque sopro é expirado. Inspirado é quando você puxa, não quando você sopra. Tá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. Muito bem. Então esse é um aspecto que é a palavra profética está contida aqui na nossa carta. Estamos trabalhando com o texto, tá, gente? E tem um aspecto de licenciosidade. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Aí está falando dos falsos mestres, que são as aves que estudamos lá em Mateus 13, que estão na árvore que é a igreja, e são os porta-vozes de Satanás dentro da religião. Então, por causa das práticas libertinas deles, será infamado o caminho da verdade, a libertinagem. Versículo 6. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, que é a questão da licenciosidade. Ok? Muito bem, esse é o contexto da carta. Ele vai trabalhar muito esses aspectos. Tá? O fato é que os falsos mestres, com suas doutrinas destruidoras, suas heresias, permitem uma vida libertina. Com isso, a cristandade vai perdendo o amor pela vinda do Senhor. Já não é mais um tema que a gente vê sendo explorado, pregado ou divulgado. O amor pela vinda do Senhor. Por quê? Porque os cristãos estão se acomodando, se tomando a forma do mundo. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vemos o quê? Os cristãos tomando a forma do mundo, o conselho do mundo, o caminho do mundo, e caindo em seus valores morais. Meus irmãos, a santidade tem que ter como referência quem é santo? O Senhor. Nós precisamos nivelar por cima, por um ideal, sermos a imagem de Jesus Cristo. O problema é que as igrejas, o cristianismo, estão mensurando por baixo, olhando para o mundo, aquilo que o mundo considera que é algo normal, moral, então é moral na igreja. Não é verdade. A imoralidade está sendo vivida, pregada, aceita, e a igreja está tomando como base o mundo. Então nivela por baixo. E é isso que está ocorrendo. Capítulo 3, versículo 9. 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, que é a expectativa da segunda vinda. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que ele está dizendo? Eu estou aguardando um pouco para ver se alguns mais se arrependem e possam fazer parte da igreja. Versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula
irrepreensíveis. Ou seja, precisamos mensurar pelo ideal, Jesus Cristo. Versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais a vossa própria firmeza. 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Esse é o contexto. Nós vamos começar hoje a trabalhar os textos, ok? A primeira parte que nós vamos trabalhar é essa. A apropriação da nova vida significa buscar sua imagem, a imagem de Cristo. Aí vai no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 21. Mas como o assunto ele tem bastante detalhes, nós vamos abordar hoje apenas os 4 primeiros versículos. Ok? Vamos fazer uma leitura corrente dos 4 primeiros versículos? 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Muito bem, vamos voltar no versículo 1 para mim. Dia que eu esqueci, nunca tocou. Muito bem. Versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Primeiro ponto que precisamos observar: essa nova vida que devemos ter em Cristo, ela começa com fé. Fé igualmente preciosa. Agora, fé igualmente preciosa, se é igualmente, é alguém. Igualmente preciosa a quem? Pedro não é apóstolo? Paulo não é apóstolo? Outros escritores não são? A fé foi preciosa para eles? Foi. Agora, qual que é a diferença? Os apóstolos, eles andaram com Jesus. Os apóstolos, eles viram Jesus. Os apóstolos tocaram em Jesus. Os apóstolos testemunharam os milagres de Jesus. Mas para a fé não é necessário tudo isso. Ela é igualmente preciosa para nós que não estivemos juntos, não presenciamos. Pelo contrário, o Senhor exaltou a fé que não precisa ver. Ele repreendeu Tomé, que precisava ver, precisava tocar. Mas bem-aventurados são os que não veem, eles creem sem ver. O interessante é que nós vemos a religião caminhando no contrário. A religião, ela pede sinais. Não é um caminhar na fé, são sinais. Note que essa fé é uma fé inferior, que começa a pedir coisas para confirmar algo que o Senhor Jesus é a base, a fé em Cristo, simplesmente isso.
Então, tudo começa pela fé. Essa fé preciosa. E essa fé deve ser depositada em uma pessoa. E essa pessoa, ele dá misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é ele deixar de dar o que merecemos. O que nós merecemos, Maria Antônia? Isso, o pessoal não gosta de falar a palavra, né? Inferno. Esse é o mérito. O homem tem o mérito, ser lenha no inferno. Esse é o mérito do homem. Não existe homem bom. Não há nenhum sequer, está lá em Romanos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos a uma se extraviaram e se fizeram inúteis. Romanos 3,12. Então, qual que é o merecimento? Inferno. Quando nós cremos em Jesus, o que ele dá? Misericórdia, perdoa. Porque o salário do pecado é a morte. Então ele não dá a condenação que nós merecemos. E ele derrama a graça. O que é graça? Ele dá para nós o que nós não merecemos. O que nós recebemos? Vida eterna. Só você. Graça e misericórdia. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele está fazendo uma promessa aqui. Prova. 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É essa fé que nós estamos falando. Então, falando, ele escreveu em 1 Pedro, agora ele está abordando de novo em 2 Pedro. 8. A quem não havendo visto, a mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria invisível e cheia de glória. É essa a fé. Não é a fé que vê e toca, que pede sinal. 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Essa é a fé salvadora. Capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, de novo sofrimento aí, tá vendo? Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, por isso precisamos buscar ser a imagem de Jesus, e Ele mesmo que vai trabalhar com nossas vidas. Voltando no nosso versículo lá, Claudinho, por favor. Versículo 2 aqui. Graça e paz a vós, graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Como que nós vamos nos apropriar, tomar posse dessa nova vida? Tendo pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Como que se dá isso? Se dá por meio de um relacionamento íntimo e pessoal. Como que é a sua fé na prática? Ela é pessoal? Tem intimidade com o Senhor? É disso que o texto está falando. Se nós não temos conhecimento dessa intimidade, desse relacionamento com Ele, não vamos conseguir nos apropriar dessa nova vida. Nós precisamos nos apropriar dessa nova vida, mas isso exige conhecimento, relacionamento íntimo e pessoal com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro,
capítulo 2, versículo 9, vai falar dessa nova vida. Vós, porém, sois raça eleita. Quando o Senhor te elegeu? Antes da fundação do mundo. Vós sois raça eleita. Vocês percebem, se Ele me escolheu antes da fundação do mundo, a doutrina da presciência de Deus como escolha depois não existe. Porque nós fomos escolhidos antes de existir tudo. Não existia mundo, não existia história, não existia ninguém, e Ele já escolheu. Vós sois raça eleita, sacerdócio real. Ou seja, nós devemos ter o quê? Um sacerdócio santo. Qual que é o contrário de santidade? Profanidade. Quando que nós vivemos uma profanidade ou praticamos uma profanidade como igreja? Quando nós tratamos aquilo que é santo como algo comum, normal. Quando nós trazemos coisas do mundo para dentro da igreja. Quando nós queremos agradar a Deus, pensando em agradar os homens primeiro. Isso é profanidade. E essa é a prática mais usual das igrejas. Eles querem agradar as pessoas, a ponto de que as pessoas são consideradas clientes da igreja. Será que eu estou satisfazendo meus clientes? É dessa maneira que é tocado. Nação santa. Nação santa, da mesma maneira que fomos eleitos antes da fundação do mundo, nós somos cidadãos dos céus, sem ainda estar nos céus. Ou seja, como cidadãos dos céus, nós seguimos as regras de cidadania do céu, e não da terra. Ou seja, aqui na terra, eu tenho que viver como cidadão do céu. Que são regras e formas e normas muito acima, porque são santas. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Como que éramos? Quem você era antes de Jesus? Filho de uma amiga. E foi feito uma nação santa. E essa é a condição que estamos. Para isso, nós temos tudo para viver essa nova vida, com pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Voltando ao nosso texto lá, Claudinho, por favor. 1, 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Quando nós somos salvos, nós recebemos graça. Mas nós estamos na dispensação da igreja, a era da superabundante graça de Deus. Só que nós só podemos desfrutar da superabundante graça se estivermos num relacionamento de pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Isso vai nos dar condição de nos apropriarmos da nova vida. Essa nossa nova vida, ela tem que ser desejada. Ela tem que ser vivida. Ela tem que em si me trazer paz, vida abundante, refrigério para a minha alma, para que eu possa enfrentar os sofrimentos injustos desta vida. Que vimos o texto que fala que é por pouco tempo. Muito bem. Versículo 3. Visto como pelo divino poder, pelo seu divino poder,
nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Essa fé, vimos que é necessário essa fé para iniciar essa vida nova. Vimos que essa fé tem que ser depositada em Jesus Cristo. E essa fé envolve o quê? O poder de Deus, pelo seu divino poder. A nova vida começa com fé salvadora em Cristo. E quando nós passamos a conhecê-lo pessoalmente, o Senhor Jesus, experimentamos o poder de Deus que nos conduz para a sua própria glória e virtude. Acabamos de ver 1 Pedro 2:1-9, aonde vimos que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, chamados das trevas para a sua luz. Chamou para a sua própria glória e virtude. Nós somos chamados. Quando a gente fala de chamado, nós vemos que Pedro, ele gosta muito desse termo. Veja só, ele usou aqui, em 1 Pedro 2,9, que nós somos chamados. Ele fala que nós somos chamados a seguir a Jesus num caminho de sofrimento, que nós já lemos o texto. Nós somos chamados a pagar o mal com o bem. 1 Pedro 3,9. Foi para a gente. Pedro 3,9. Não propagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pedro usa muito esse verbo, chamados, chamados. É algo que ele põe uma intensidade nisso. Chamados para a glória eterna. Vimos isso no 5:10. Mas o apóstolo Paulo, ele esclarece de forma geral esse chamado. Romanos 8, versículo 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, ou seja, nos escolheu antes da fundação do mundo, também os predestinou. Ele nos predestinou, o Pai, para serem conforme a imagem do seu Filho, Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primeiro a vencer a morte, o primogênito entre muitos irmãos, todos aqueles que creem. Versículo 30. Aos que predestinou, ele predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou, deu perdão de pecados, justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou, deu vida eterna. Note, verbo no passado, porque o que ele prometeu de vida eterna é algo que já temos posse, falta só morrer. A glória já está garantida. Percebam só como fica a questão. O bom pastor chama as suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Qual é a diferença de uma ovelha e um cabrito? As ovelhas são os eleitos antes da fundação do mundo. São ovelhas perdidas que serão encontradas pela voz do pastor. E os cabritos são aqueles que nunca vão ser encontrados. São filhos da perdição. É cabrito, cabrito não vira ovelha.
Ah, mas isso é muito duro. Poxa, por que aquele fulano lá, que não valia nada, agora é crente? Agora aquele outro que é tão bonzinho, não, por que isso? E o pessoal começa a questionar a autoridade divina. Efésios capítulo 1, versículo 11. Que é o problema do livre-arbítrio. Tá? Não existe livre-arbítrio de homem natural, pecador, filho do diabo. Livre-arbítrio. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Tem alguém superior a Deus? Tem alguém que pode escolher melhor do que ele? E é isso que ele está dizendo aqui. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da vontade dele. Ele predestinou, ele escolheu, ele separou, ele chama. Voltando ao nosso texto, Claudinho, por favor, versículo 4 agora. Pelas quais vos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, pelas promessas, vos torneis co-participantes da natureza divina. Olha só, essa apropriação da nova vida, à luz da apostasia dos crentes deste mundo, para que nós possamos tomar posse dessa nova vida, nos tornando co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por que a licenciosidade é algo que adentrou a porta da igreja e tem sido o tema preferido dos falsos mestres? As paixões do mundo. Essa é a grande luta para podermos ter a nova vida. Essa fé envolve o quê? As promessas de Deus. Essas promessas de Deus, elas têm sido têm sido doadas as suas preciosas e grandes promessas. Isso está relacionado ao quê? A vida de santidade. Essa vida de santidade, quais são as promessas que Deus nos dá? Vamos ver algumas das promessas. Primeiro, liberdade do domínio do pecado. Romanos 6,14. Liberdade do domínio do pecado. É uma promessa. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Mas o que tem sido a prática do mundo cristão? Ah, não, mas isso não é possível, aí não dá. Ah, mas a sua opinião, sabe? Uma coisa do ouvido de pastor, que o ouvido de pastor é que nem pandeiro de Espírito Santo. O que acontece? Sempre tem um ensino fora do Espírito, lá fora, dizendo pela vida. E quando chega na hora da decisão certa ou errada, os ouvidos ficam atentos ao ensino errado. E daí chega e fala para o seu pastor: você é dono da verdade? É só você que sabe, ninguém mais sabe nada. Gente, eu não sei contar quantas vezes escutei isso. Só que todas as vezes que a coisa caminhou para esse outro lado, essas pessoas continuam do outro lado até hoje. O pecado não terá domínio sobre vós. Você crê nisso? Viva isso. Essa é uma promessa.
Outra promessa. A graça basta. 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, não confie na sua autossuficiência. Senhor, eu sou vulnerável, eu sou fraco. Se o Senhor não me fortalecer, eu não tenho como vencer. E Ele está dizendo o quê? Repousar o poder de Cristo sobre aquele que crê. Esse, a graça basta. Tudo é uma questão de fé. Tudo é fé, gente. Outra promessa: poder para obedecer a Deus. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. O que é tudo, gente? Tudo. Naquele que te fortalece. Quem que é? O Senhor. Ele está prometendo? Está prometendo. Você pode viver isso? É só ter fé. Precisamos vencer os inimigos, em especial o diabo. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É uma promessa. Se sujeita a Cristo, resiste ao diabo. Simples assim, gente. Jesus é Senhor, Ele deve comandar, eu devo depender e resistir à ação do diabo. Agora, e o diabo? Como que ele vai agir? Manipulando. Você acha que ele vai vir pessoalmente, de caquetinha? Não vai vir. Ele vai usar pessoas à sua volta. Essas pessoas é que vão manipular a vontade do diabo na sua vida. Só que se você resistir, ele vai fugir. Eu comecei a estar na diretoria da igreja lá em Atibaia com 19 anos. Não sei, perdi a conta, a quantia de situações de irmãos que estavam caindo na fé. Agora, uma regra, todos que caíram foram buscar conselho, não foi com o pastor, não foi com o presbítero, não foi lendo a Bíblia, foi buscar conselho com pessoas que não tinham conhecimento bíblico ou uma vida cristã suficiente para estar dando conselho. Mas só que as pessoas que estão em pecado, eles sabem disso. Eles sabem, bom, eu vou procurar quem? Porque se for procurar o pastor ou o presbítero, o que vai acontecer? Eles sabem que estão. Então, meus irmãos, vamos lá. Vamos orar, vamos abrir a Bíblia aqui, vamos ver o que Deus está falando aqui. Não, mas não estou querendo ouvir isso. É esse o problema. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo. Outra promessa é o livramento da tentação nas lutas. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Não tem tentação que não é humana. Não tem um negócio assim, não tem como resistir, não tem como lutar. Não.
Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Precisamos ter fé no quê? Nas promessas. Só que as promessas é o lado prático da fé. É o apropriar-se da nova vida. Primeira João, capítulo 1, versículo 9. Outra promessa muito importante. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça que nós praticamos, todo o pecado. Meus irmãos, existe uma promessa de perdão para pessoa arrependida. Essa palavra confissão, homólogos, de homologar e pôr em ordem os pecados, confessa um por um. Essa confissão de pecados, para nos perdoar, essa palavra perdão aqui, é a palavra no grego afê, que significa tirar de diante dos olhos de Deus e não mais no outro assunto, uma vez que foi acertado. Essa é a palavra perdão. Aqui, esse versículo é para crente, não é para incrédulo. Aqui não está falando do perdão para a salvação. Aqui está falando do perdão para crente que está em pecado, mas está arrependido e deseja ser restaurado. É esse texto aqui. É uma promessa de restauração. E nós vemos, por mais grave que seja o pecado, havendo arrependimento, há perdão. Por que o rei Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele não pecou? Não. Porque ele teve arrependimento real e verdadeiro. E essa condição não é exclusiva para Davi, é para todos. Todos os que se arrependem, creem e querem viver, se apropriar dessa nova vida. É uma promessa. Então há esperança para que por elas, pelas promessas, vos torneis co-participantes da natureza divina. Voltando no nosso versículo lá. Então o pleno conhecimento do nosso Senhor, numa vida piedosa, de fé, isso nos conduz a um conhecimento completo da pessoa, um conhecimento que nos faz apropriar daquilo que Deus dá provimento, como vimos aqui, tá? Para que nós possamos então receber um bem-estar espiritual. É Ele que nos dá. Dessa maneira, a vida divina sendo concedida, nos tornando cada vez mais a imagem do Filho. Deixa eu explicar isso. A natureza determina o desejo. A natureza determina o desejo. O que eu estou querendo dizer com isso? Um pássaro voa, é a natureza dele. Um peixe nada, é a natureza dele. O tatu faz buraco, é a natureza dele. Notem, a natureza da pessoa está ligada ao desejo que ela tem. O porco, ele chafurda, faz aquelas bagunças na terra com água. O homem carnal, ele busca os prazeres carnais. O homem espiritual, ele busca as coisas do Espírito. Concluindo, Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne.
mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Versículo 6. Porque o pendor, a tendência, ou a natureza da carne, dá para a morte. Esse vai ser o resultado. Mas a do Espírito, para a vida e paz. É isso que eu quis dizer. Como que nós vamos ter a natureza divina? Se o nosso espírito desejar as coisas do Espírito. Buscarmos ser de fato e de verdade a imagem de Jesus Cristo. Então, esses 4 primeiros versículos falam da fé necessária para isso, garantindo que possamos alcançar isso por causa das promessas e que possamos viver essa nova vida, aonde nós vamos nos apropriar da divindade de Cristo, sendo irmãos dele, à luz de uma apostasia crescente lá fora. Que o Senhor nos ajude. Amém? Ok. Vamos ficar em pé, vamos orar? Você crê nisso, Maria Antônia? Então ora para a gente. Amém. E o amor de Deus o Pai, amor demonstrado e comprovado na entrega do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o qual tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, o qual tem nos ensinado, tem nos consolado, e tem nos selado até o dia de nos encontrarmos. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos?